Mas o samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10. Olá, tudo bem com vocês? Agora sim, a história tem um final feliz, em que o homem assaltado, na parábola do bom samaritano, recebe a ajuda de uma alma caridosa. Vemos que aqui a mudança de rumo e o desfecho agrada a todos os ouvintes, mas agrada só nos dias de hoje. Eu e vocês, quando vemos essa história do homem assaltado, finalmente foi atendido, ficamos aliviados. Mas nem nos damos conta do que Jesus utiliza como personagem, especialmente escolhido para aquele final, um samaritano. Para nós, passa até como uma coisa normal, já que ele era bom, o bom samaritano. E não se espera nada de diferente de quem é bom. Claro, boas ações, boas coisas, boas atitudes. Mas para os ouvintes de Jesus, naqueles dias em que estava sendo contada a história pela primeira vez, foi como um tapa na cara. Um sacerdote não ajudar, eles até aceitavam. Um levita não ajudar, era muito justo, porque os dois estavam bem ocupados no trabalho do Senhor. Agora, seguiam a sua tradição. Mas quando Jesus traz a história um samaritano sendo colocado ao lado de um judeu, e ainda mais sendo elogiado por Jesus como sendo bom, isso sim era agressivo aos seus ouvidos. Para que nós possamos entender um pouquinho o que estava acontecendo, Jesus havia sido acusado de curar no sábado, deixar seus discípulos colher espigas no dia do descanso, comer sem lavar as mãos, o que fugia demais das tradições tão bem guardadas pelos judeus. E assim o tempo todo estavam procurando alguma coisa para acusar ele de não respeitar as regras. Então, ele lança um desafio. Apresenta uma pessoa que não era da tradição, samaritanos, fazendo algo muito bom, ajudando um estranho que estava ferido. Jamais os samaritanos podiam ser melhores do que os judeus. Os samaritanos reivindicavam a capital da sua terra, de Israel, lá na cidade da Samaria, enquanto os que moravam em Jerusalém diziam que era lá a capital. Os samaritanos eram conhecidos como um povo idólatra, violento, praticante de rituais como depravações e muito agressivo. Havia um grande preconceito de qualquer um que viesse daquela região da Samaria. E aí vem a história. O samaritano jamais seria visto como alguém bom. E aqui aparece como alguém que é solícito, que ajuda, abre mão de sua segurança e, mais ainda do que os judeus, empenha o seu dinheiro para que, quando voltasse para aquele local, pagasse todas as despesas que o homem ferido viesse a contrair. Vejam que essa bondade toda foge da tradição e é vista pelos judeus como um ato de irresponsabilidade. Dedicar tanto tempo para quem nem se conhece e ainda mais sem saber se estava vivo ou morto? Hoje ficamos horrorizados com essa atitude incoerente deles. Mas era assim que eles pensavam. E Jesus veio exatamente para mudar tudo isso. Nós somos convidados a amar o próximo e seguir este exemplo. Ninguém de nós fica contrariado de ser igualado ao samaritano daquela história. O bom samaritano. Até existe uma história quando se faz um teatro do bom samaritano nas igrejas, as crianças querem ser ou Jesus ou o samaritano. É muito bonito. Mas os judeus olhavam para aquilo com horror. Era como se hoje nós pudéssemos dizer na mesma frase, o ladrão bonzinho ou o assassino amoroso, um espancador carinhoso, o pedófilo generoso. Entendem o que Jesus queria dizer aqui? E ao final ele ainda faz uma provocação aos mestres da lei.
Mas claro, isso é assunto para o devocional de amanhã. Por hoje, basta saber o que Deus quer que nós amemos o nosso próximo, independente do quanto isso venha nos custar ou quanto empenho deverá ser feito por nossa parte. Já bastam as complicações da nossa própria vida. Fazer desse mundo um mundo legal, um mundo melhor de se viver, é o mínimo que Deus espera de todos nós. Fiquem bem e nos vemos na próxima.